Boa noite, gente. Boa noite, amados e amadas em Cristo Jesus. Seja bendito o nosso Deus, o nosso trino e santíssimo Deus, o Criador de todas as coisas, da humanidade. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor que nos deixou o exemplo de todas as coisas, inclusive do trabalho, que é o nosso tema de hoje, santidade no trabalho. Peçamos a Deus que nos ajude a ter entendimento e que Ele esteja gravando nas tábuas dos nossos corações a Sua palavra, a Sua divina vontade. Amém? Senhor bondoso e glorioso, mais uma vez, Senhor, nos reunimos na Tua presença. Realmente somos poucos, Pai, mas assim como a humanidade já era grande no tempo da Tua visitação aqui na terra, no tempo da Tua peregrinação para a nossa salvação, a parcela, meu Pai, do povo que andou no temor ao Senhor e andou contigo, querendo saber dos Teus propósitos, da Tua palavra, eram muito poucos. Senhor, nós precisamos da Tua luz. Sem Ti nada podemos fazer e nem mesmo entender. Ilumina os nossos corações e nossas mentes, enquanto estudamos a Tua palavra, enquanto examinamos alguns versículos, buscando que o Senhor ensine-nos como viver, meu Pai, e também como ensinar, porque convém que cada um que trabalhe honestamente, sendo santo no trabalho e santificando o seu trabalho, qualquer que seja a natureza do trabalho, Pai. Então abençoa a todos nós nesses momentos de estudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu, como sempre faço, porque eu espero que haja compartilhamento e que, de preferência, os nossos estudos cheguem não só aos que já têm conhecimento da palavra, mas de preferência também aos que não têm nenhum conhecimento da palavra. Porque o Senhor Deus nos deixou a palavra para a salvação de todo que crê, de todo que aceita a palavra de Deus e procura integrá-la no seu sistema de vida, enquadrar o seu sistema de vida, no estilo de vida, a palavra de Deus. Eu não consigo ver todos aqui, mas todos que estão acompanhando, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Até agora, que deu para me ver aqui, presbítero Douglas, amado em Cristo, sejam abençoados tu e a tua casa e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então hoje o nosso tema é santidade no trabalho. Nós já estudamos vários temas relativos à santidade, nas lives anteriores, e hoje nós vamos estudar santidade no trabalho. Eu creio que voltaremos ainda na próxima terça-feira, se permitir o Senhor nosso Deus, a continuar nos examinando sobre a santidade no trabalho. Eu já não trabalho mais, a não ser para o Senhor, mas convém que todos os que trabalham e que vão trabalhar, que se interem de como viver em santidade no trabalho, santificar-se no trabalho, não exercer uma profissão que seja contra a vontade e os princípios de Deus, porque aí será um trabalho não para a honra e glória do Senhor, mas para a tua perdição. Amém? Então vamos examinar, a começar em Gênesis capítulo 1. Você que talvez vai receber por compartilhamento hoje uma dessas lives minha, ou do Facebook ou no YouTube, você deve aprender a manusear a sua Bíblia, adquirir uma Bíblia se você não tem uma Bíblia. É verdade que hoje se pode ver a Bíblia no Facebook, nas lives sociais, mas é bom você ter a sua Bíblia de papel. Existem muitas traduções, eu particularmente gosto, principalmente de uma que eu vou usar aqui, a Bíblia Livro. Essa daqui é uma Bíblia de estudo.
Bíblia Pentecostal de Estudo, Almeida, revista e corrigida. Existe Almeida, revista atualizada. Existe na internet Almeida, revista, também no Google. Então você que não está acostumado, você olhando aqui, você vê que tem um número 4 grande. No começo dos parágrafos tem númerozinhos pequenos, que são os números dos versículos. Quando você procura um livro na Bíblia, você vai no índice. E existe na Bíblia uma divisão de Velho Testamento e Novo Testamento. Então você vai encontrar o índice do Novo e o índice do Velho Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Nas Bíblias católicas bem antigas, pode ser que o índice esteja no fim da Bíblia. Tem Bíblias que o índice do Novo Testamento está antes do Novo Testamento, além da metade da Bíblia. Quando você acha o livro, no índice, por exemplo, você vai ao índice, você vai ver o livro de Gênesis, no Velho Testamento. E adiante do número do livro, no índice, está o número da página, que é a página do capítulo 1. Né? Esse número grande que eu acabei de mostrar. Então, se você quer um outro capítulo daquele livro, você vai buscando até achar o capítulo, o número que você precisa, que está indicado para você acompanhar, seja um estudo bíblico, seja uma pregação na internet, na igreja, né? Mas aqui nós vamos começar com o livro mais fácil, é o primeiro livro da Bíblia, que não precisa nem índice. Você folheia as primeiras páginas da Bíblia e chega no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Muito bem. Mas tem gente que não gosta de trabalhar e não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes fala assim, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Ora, então vejamos aqui, o trabalho começou a existir quando o único no universo, ou além do universo, até fora do universo, porque até o universo foi ele que criou, o único que nunca precisou trabalhar, o único que não precisa trabalhar e jamais precisaria trabalhar, resolveu trabalhar. O nosso Deus, o nosso trino Deus. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o Senhor Deus resolveu trabalhar, criou o céu e criou a terra. Então aí começou o trabalho, aí começou a existir o trabalho. E você continuando no livro de Gênesis, nos demais versículos do capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, você vê ainda o Senhor Deus trabalhando na criação do mundo e do universo, dos céus e da terra e de tudo que neles há. Né? Então já vemos nos primeiros capítulos desses livros o empenho do Senhor nosso Deus em trabalhar, criando tudo o que Ele quis criar e tudo o que Ele criou. Ele criou tudo para a sua honra e glória. Ele criou o ser humano na terra para a sua honra e glória. Né? Pelo que está escrito, parece que ele não resolveu criar o trabalho ou o emprego. Ele simplesmente resolveu começar a trabalhar e ainda trabalha dia e noite ininterruptamente por nós. E ele trabalha ininterruptamente governando o universo, as galáxias, os astros, as estrelas. E ainda no livro de Gênesis, no capítulo seguinte, o capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 5, vemos que Deus deu ao homem o trabalho de lavrar a terra. Ora, o trabalho já tinha começado a existir com ele próprio, trabalhando, criando o universo. Mas aí, depois que ele criou o homem, então ele deu
ao homem o trabalho de lavrar a terra. Mas esse trabalho de lavrar a terra não era penoso, não era muitas vezes complicado, como passou a ser para o homem depois do pecado, né? Se tornou penoso para o homem o trabalho após o Senhor amaldiçoar a terra por causa do pecado, né? E veja-se que o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e não o homem, e não o trabalho, né? Então, prosseguindo ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, eu vou ler dos versículos 17 a 19 do capítulo 3 de Gênesis. A versão que eu vou ler aqui é da Bíblia que eu acabei de mostrar a vocês, a Almeida Revista Corrigida. Então, no Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, veja só, que em princípio o trabalho não era como que muitas vezes uma pessoa sente que trabalha parecendo que está sofrendo um castigo. Mas o trabalho se tornou assim porque a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado, né? Mas ainda há meios do trabalho se tornar não uma coisa penosa, mas uma coisa agradável para a prosperidade e sobretudo, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, né? Agora, no Novo Testamento, quem não vai poder acompanhar porque não está acostumado a manusear a Bíblia Sagrada, é uma coisa: você tem que ter familiaridade com a sua Bíblia Sagrada. Você tem familiaridade com os seus familiares. Você sabe o gênio, o temperamento de todos, as tendências, né? os costumes. Então você deve ter familiaridade também com a sua Bíblia, aprender a manuseá-la, né? Mesmo quem está bem acostumado com ela, muitas vezes tem que recorrer ao índice. Então você não tem acanhamento de recorrer ao índice para achar o que você precisa no momento que precisa. O livro de João, Evangelho de João, ou na Bíblia Católica está escrito São João, é no Novo Testamento. É o quarto livro do Novo Testamento ou o quarto Evangelho. E nós vamos ler aqui o capítulo 5, o versículo 17. Depois você pode rever a live, dando as pausas, e procura na Bíblia e vê na sua Bíblia essas passagens bíblicas que a gente está examinando aqui. Então, no livro de João, no capítulo 5, versículo 17, e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nesse capítulo aqui, você vê uma situação que Deus curou um homem. E como os religiosos da época, os fariseus, saduceus, eles eram afeitos à lei. A lei, ao Velho Testamento, que até aquele tempo só existia o Velho Testamento, porque o Novo só passou a existir após o Senhor Jesus, que os apóstolos escreveram os livros do Novo Testamento, né? Então esse livro de João ainda não existia. Depois João escreveu, ele relatando essa situação, que o Senhor Jesus curou uma pessoa e os inimigos começaram a criticá-lo, porque ele curou a pessoa num dia de sábado. E pela lei, o dia de sábado não era para se trabalhar, não era para se fazer obra alguma. Mas o que eles não entendiam é que Jesus, sendo o Filho de Deus, nele estava começando um outro testamento, o Novo Testamento, né? O testamento também chamado Tempo da Graça. E aí então Jesus falou isso para eles, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Quer dizer, ele estava trabalhando mesmo no dia de sábado, curando as pessoas e ensinando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus para a salvação das almas, para as pessoas deixarem o pecado e se santificarem para poder ter a felicidade da vida eterna, né? Ainda no Novo Testamento, voltando um pouco atrás, nós vemos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Versículos de 18 a 20, nós vamos ver, Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja só, aqui ele estava ordenando um trabalho. Ele estava ordenando o trabalho da igreja. Aqui Jesus estava comissionando, ordenando, dando autoridade e também uma ordem para a igreja trabalhar no ensino da palavra para a salvação das almas em todos os tempos até que ele volte, né? Até a consumação dos séculos. Então aqui ele estava dizendo para que os discípulos, né, os apóstolos, os que já eram dele, que já tinham entregado a sua vida para Deus através do Senhor Jesus, que eles se empenhassem nesse trabalho de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a santificação, né? E os que fossem crendo na palavra, era para eles irem batizando. Então observe que aqui não era batismo de criança, porque primeiro eles tinham que ministrar a palavra, eles tinham que ensinar, não é? Veja só o que ele diz aqui no versículo 19: Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Então, as pessoas que recebiam a pregação do Evangelho e criam no Evangelho, as que espontaneamente queriam ser batizadas, resolviam ser batizadas, então era para eles batizarem, e era o que eles faziam, era o que eles fizeram. Eles não batizavam crianças, eles batizavam pessoas que receberam deles o ensino da palavra, foram lavados pela divina palavra. Os que eram lavados pela divina palavra, que criam no Evangelho, então eles queriam ser batizados. Eles eram batizados por mergulho na água, como ele mesmo foi batizado, e então eles já começavam a fazer parte também da igreja dele, da igreja do Senhor Jesus, né? Então aqui nós vemos ele comissionando. Primeiro aqui nós vemos aqui Deus trabalhando na criação do mundo. Aqui nós vemos num versículo Deus, Jesus Cristo, Deus trabalhando, curando o enfermo. E aí nós vemos ele comissionando a igreja para trabalhar, propagando o evangelho da salvação, né? Em todo o mundo, né? E hoje nós continuamos fazendo isso, a igreja continua fazendo isso. Eu estou aqui fazendo isso, ensinando os que querem receber a palavra, os que têm amor a Deus, temor a Deus, para que recebam a palavra e procurem viver a palavra e ensinar a palavra também. Não adianta nós somente vivermos a palavra e termos a salvação e não ensinarmos a palavra, porque o que ele quer é as duas coisas: que nós sejamos salvos e nós ensinemos a palavra, sejamos instrumento dele para ele poder salvar muitas almas por nosso intermédio, pelo nosso trabalho de pregação da palavra, de ensino da palavra e de ensino da santificação, né? Porque é como está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 14, está escrito que é para a gente seguir na paz e na paz com todos e a santificação, sem o que ninguém verá a Deus. Então significa que nós temos que nos santificar em tudo,
inclusive no trabalho, porque se nós não nos santificarmos, nós não seremos salvos, não veremos a Deus, né? Então, também no livro de Marcos também o Senhor Deus está falando para eles, depois dele ressuscitado, né? Ele foi ter com os discípulos, né? E ele falou isso. Marcos capítulo 16, o livro de Marcos, né? É o terceiro evangelho no Novo Testamento. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você que ainda não foi batizado por mergulho da forma que ele próprio, o Senhor Jesus, foi, você precisa passar por isso. Você está sendo lavado pela palavra agora, e talvez já tenha sido em outras vezes que você ouviu a pregação e que você leu as Escrituras Sagradas. Então, se você crê, você precisa passar por esse batismo, o batismo nas águas, ser mergulhado nas águas batismais, ou no rio, ou seja na igreja que você for frequentar, você será mergulhado e automaticamente já retirado de novo da água. Enquanto você for mergulhado na água, então a palavra diz que morre a velha criatura. Você não vai morrer, o seu corpo físico não vai morrer, espiritualmente vai morrer uma velha criatura, herdeira do pecado original, mas já renascerá uma nova, você renasce espiritualmente em Cristo Jesus, né? Então, para que você possa ter a salvação, né? Mas continuando a falar sobre o trabalho, todo trabalho que não é originado em ações ou estilo de vida que a palavra de Deus nos aponta como pecado e condena como pecado é santo. Então, se você quer ter um trabalho santo, você não pode ter um trabalho que as coisas que se faz naquele trabalho são coisas que condenadas pela palavra de Deus, que Deus condena na sua divina palavra, que Deus considera como pecado, né? Então, o que não é condenado como pecado, então é um trabalho santo. Mas só que, apesar de ser um trabalho santo, seja lá qual for a sua profissão, você tem que exercê-la com santidade, para não contaminar a sua alma, a sua veste branca, e por causa das coisas más cometidas no exercício da sua profissão, também você venha a perder a sua salvação, né? O trabalho exercido com as ações que a divina palavra considera como adultério, fornicação, pedofilia, imoralidade, destruição ou degeneração do corpo humano, né, que a palavra diz que é templo de Deus, né? Então, se a pessoa é casada, mas resolve ter uma profissão de prostituta, essa profissão, você não terá a bênção do Senhor nessa profissão, você não estará trabalhando em santidade. Semelhantemente, a pessoa solteira que resolve ganhar a vida, a fazer a prostituição como sua profissão, o seu trabalho, né? Muitos arrumaram como trabalho a pedofilia, né? Muitos têm como trabalho a imoralidade. Então, você não tem a bênção de Deus e você está exercendo não um trabalho santo, mas um pecaminoso, e que você perderá com certeza se você não se arrepender disso, não se confessar a Deus sobre esse pecado, não falar com Deus que você está fazendo isso e deixar, certamente perderá a sua salvação. E o seu destino eterno será no fogo eterno, no inferno, né? Também um trabalho em que você consiste em ensinar heresias. O que é heresia? Tem muita gente que trabalha na obra de Deus, mas ensinando coisas que não existem na palavra, como se existissem, levando as pessoas ao engano e a desagradar a Deus, né? Ora, se o seu trabalho na obra de Deus é ensinar a pessoa a adorar ídolos,
adorar pessoas vivas ou mortas, esse trabalho você não está exercendo o trabalho em santidade, com santidade. Você está levando pessoas a perder a salvação e você mesmo perderá a sua se não se arrepender, confessar e deixar esse trabalho de ensinar as pessoas o que a palavra condena. Ora, se a palavra de Deus condena, adorar os astros e estrelas, e o seu trabalho é ensinar as pessoas a buscar, a saber do futuro através dos astros e estrelas, então você não está vivendo um trabalho santo, um trabalho de santidade, e você corre o risco de perder a sua salvação, né? A astronomia é uma ciência, mas a astrologia é uma coisa contra a lei de Deus, que você vê no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, acho que no versículo 12 ou 13, que você verá Deus proibindo a consulta aos astros e estrelas, que na palavra de Deus está escrito como os exércitos dos céus, né? Tem muita gente que resolveu exercer a profissão de furtar, de roubar, né? Furto é quando a Kleber, meu sobrinho, sejas abençoado em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo. O que é o furto? Furto é quando alguém se apodera de um bem de outra pessoa de forma escondida, né? A corrupção, por exemplo, que é praticada nos serviços públicos, é praticada pelos políticos, é furto, né? Agora, o que é roubo? O roubo é quando é praticado, é tomado à força alguma coisa de alguém com violência. A pessoa que toma com violência uma coisa de outra pessoa. Quer dizer, esse trabalho não é um trabalho santo. Não tem como Deus santificar uma coisa que na palavra dele ele condena, não é? Porque o trabalho tem que ser para o bem de outras pessoas. Quando você exerce um trabalho que é para o seu bem, para o bem de outras pessoas, para o bem da sua família, e principalmente você faz com amor para a honra e glória a Deus, então esse trabalho é santificado. Esse trabalho é santo e você deve trabalhar oferecendo o seu trabalho a Deus para receber dele a bênção. Amém? Então, nós estávamos falando aqui, né, do trabalho que é exercido com imoralidade, ou o próprio trabalho já é imoralidade, né? Mas o que é imoralidade? Vamos ver aqui uma definição: o que é imoralidade. Imoralidade é o caráter ou qualidade do que é, da coisa que é imoral, né? É qualidade por exemplo, de um estilo de vida, de um modo, um trabalho que na verdade é imoral. Vamos dizer, por exemplo, a imoralidade na política, né? A política em si, nós estamos dizendo aqui um tipo dos infinitos trabalhos que existem, né? Um dos trabalhos das profissões que existem, a política, né? Ora, a política em si é uma atividade. A política em si não é uma atividade imoral. A política em si é uma coisa boa, né? Ela em si é uma coisa boa. O problema é que muitos a exercem de forma imoral, de forma desonesta, com roubalheira, corrupção, defendendo o que é ruim para a sociedade. Aí sim, nesse caso, as pessoas que exercem a política dessa maneira, elas não estão exercendo com santidade, estão exercendo a política com pecado, e inclusive esse é um dos motivos que nós devemos eleger parlamentares políticos cristãos, para que nós, com o tempo, talvez consigamos mudar esse congresso que nós temos, né? Que hoje em dia, pelo que se vê, é composto pela maioria, são pessoas que trabalham de forma
imoral, né? De forma imoral no sentido sexual e no sentido também de se apoderar daquilo que não devem, até mesmo de uma merenda de escola de primeiro grau, políticos se apoderam dela, né? Eles furtam. Então, mas político que atua defendendo a corrupção, que é uma coisa ruim para a sociedade, ele está trabalhando em pecado. Ele não está santificado, não tem o seu trabalho santificado, pelo contrário, ele está caminhando para a condenação eterna, né? Ainda levando outros, porque por causa de muitos maus políticos que trabalham de maneira perversa, muita gente na sociedade está se corrompendo também, né? Por causa de muitos magistrados que trabalham de forma pecaminosa, perversa, muitas pessoas na sociedade estão passando a trabalhar assim também, e todos estão caminhando para a perdição eterna. O trabalho de professor, por exemplo, o trabalho de professor, de professora, sempre foi profissão muito honrada, trabalho muito honrado, né? Agradável a Deus e a toda a sociedade, né? Sempre foi uma coisa muito honrada e santa. Porém, hoje em dia, muitos no Brasil estão exercendo de maneira fraudulenta, imoral, pecaminosa. Estão ensinando, né, crianças até da primeira infância, coisas que deveriam saber já na adolescência ou na juventude. E o pior é que estão ensinando de forma antiética, de forma ruim, imoral, né? O trabalho de professor em muitas escolas se transformou num trabalho um trabalho político. Estão convertendo as escolas em local de trabalho político para converter as novas gerações em pessoas comunistas e pessoas sem moral, pessoas imorais, sexualmente imorais, né? Estão desvirtuando a profissão de professor, ensinando todo tipo de imoralidade, principalmente imoralidade sexual, ideologias políticas antidemocráticas vindas de países socialistas, comunistas, pervertendo as novas gerações desde as escolas de primeira infância. Mas eles não ficam, esses que em vez de continuar exercendo de forma santa o trabalho de professor, de político, de policiais, de juízes, não ficarão sem o seu prêmio, né? O Senhor Jesus disse que Ele está trazendo a cada um o prêmio, cada um vai receber o seu prêmio segundo as suas obras, né? Os que trabalham para o mal do ser humano e não para a glória de Deus e o bem do ser humano, também não ficarão sem seus prêmios eternos. Porquanto o Senhor Jesus diz em Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 a 14. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia Almeida Revista Corrigida. E eis que cedo venho, palavra do Senhor Jesus, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui ele está dizendo, aqui ele vai dar o prêmio a cada um segundo as nossas obras, segundo as profissões que são escolhidas, né? A profissão de prostituição, né? A profissão de ladrão, a profissão de matador de aluguel. Segundo a sua profissão, Jesus vai te dar o seu galardão, né? A profissão, e também as profissões que são abençoadas por Deus, Ele vai dar o galardão a cada um, se a pessoa está exercendo de forma honesta ou desonesta.
se exerce para o bem do seu patrão, para o bem da sociedade, ou para a glória de Deus, ou se para o contrário. Então, cada um vai receber o seu galardão segundo a profissão escolhida e segundo a forma como está exercendo a sua profissão, se de forma santa ou desonesta, pecaminosa, né? Então, continuando aqui, vamos ver, imoralidade. O que são imoralidade? Atos ou ditos imorais, né? Hábitos de criar, disseminar ou gostar de conversações ou piadas indecentes, até fazendo disso profissão, né? No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Em algumas versões está que as más companhias corrompem os bons costumes. Ora, então tem profissionais, né, humoristas, que eles corrompem os bons costumes usando de piadas porcas, piadas imorais, conversações perversas. Vão receber o galardão segundo as suas obras, né? Exercer atividade, negócio que favorece a prática do adultério e da fornicação, né? É imoralidade. Vamos ver outros termos sobre imoralidade. Aqui nós estamos falando sobre a imoralidade, mas a imoralidade no tocante ao trabalho escolhido e a forma como está exercendo o trabalho. O que a pessoa pratica no ambiente de trabalho, enquanto trabalha, né? Termos semelhantes à imoralidade: indecência, cupidez, depravação, descaramento, desonestidade, despudor. Menos nas situações que as profissões sejam imorais, né? Menos nessas situações que favorecem crimes ou sejam criminosas, né? E nas condições que já analisamos, são santas desde que exercidas com integridade moral e legal. Se a profissão não é condenada pela palavra de Deus como uma coisa má, uma coisa criminosa, uma coisa indecente. Não é condenada pela lei dos homens como uma coisa imoral ou ilegal. Mas se você não exerce ela com integridade, né? O que é com integridade? É não sendo faltoso em nada, de forma nenhuma, né? O que é o leite integral? O leite integral é daquele do qual não foi extraída nenhuma gordura. Ele está do jeito que foi produzido pela vaca, né? Integridade. Então, os íntegros moralmente são os que não vivem cometendo faltas, né? Que não são faltosos. Então, os que trabalham de forma íntegra, moral, de forma legal, sem cometer crimes, deslizes, né? Desonestidade, né? Com integridade moral e legal significa não cometer faltas, quer por maldade, quer por imperícia. Então, se você é uma pessoa que não se incomoda, de se aprimorar no seu trabalho, para conhecer bem tudo que se relaciona ao trabalho, o trabalho que tem a ver com as leis, você tem que procurar conhecer as leis, todas as leis que têm a ver com o seu trabalho. Se você trabalha como um maquinista numa empresa, você tem que conhecer toda a técnica do trabalho com aquelas máquinas, né? Então o que acontece? Você pode também errar por imperícia, mas se a imperícia é por culpa, porque você é uma pessoa desleixada, se você for uma pessoa desleixada, que não procura se aprimorar, então você também não está exercendo o seu trabalho com santidade, né? Você pode não estar querendo fazer com maldade, mas se for relaxado no trabalho, também não está exercendo com santidade o seu trabalho.
A profissão, por exemplo, de faxineiro, coletor de lixo, coletor de resíduos recicláveis, que é uma profissão nova, recente, que muita gente anda por aí pelas ruas, recolhendo os resíduos recicláveis, né? E muitos trabalham nos lugares onde é feita a reciclagem. A profissão o trabalho de presidente da República, de juiz, de magistrado, de policial, a profissão ou o trabalho de advogado, de político, de professor, etc., são boas. São boas para o ser humano, né? Da natureza e para a honra do Criador, né? São boas para o ser humano, para a natureza e para a honra do Criador. Para a honra do Criador do trabalho. Além de ser boa para outras pessoas da própria família e da sociedade. Embora todas as profissões existam indivíduos que as desonram com procedimentos, decisões, atitudes imorais, ilegais, perversas e maléficas para os seres humanos, para a sociedade e até mesmo para a própria pátria, para a igreja e para o reino de Deus, né? Então, apesar de muitas vezes as profissões serem sadias, serem boas para a sociedade, em toda a profissão muitas vezes existem pessoas que exercem de forma maldosa, né? Então vamos ler aqui, daqui a pouco nós vamos terminar, mas nós vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, a carta de 1 Tessalonicenses, para quem vai procurar no índice, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Aleluia. E aí, você já faz quem ouvir essa live, já faz uma análise da profissão que está exercendo, se está exercendo de forma íntegra ou pecaminosa. Amém? Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, o que acontece? Eles, os apóstolos, eles estavam ensinando para as pessoas, estavam escrevendo, está escrito aqui para todas as gerações, né? De que maneira o ser humano deve andar, né? Para agradar a Deus e para não desagradar, né? Então eles estão exercendo, aqui ele fala, vos rogamos e exortamos no Senhor, né? De que maneira convém andar e agradar a Deus. Então é uma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos exortando de que maneira vocês devem proceder em relação ao trabalho, à profissão, de modo a agradar a Deus e não agradar, né? Versículo 2, porque bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus. Quem quer saber os mandamentos que os apóstolos deixaram, deram falando nas igrejas no tempo de vida deles, e o que eles deixaram escrito, né? Por ordem do Senhor, leia as Escrituras. Tenha o hábito de ler pelo menos um versículo todo dia, de preferência, muito mais, né? Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui novamente a palavra nos fala, né? Sobre a profissão de prostituto, de prostituta. Ora, se para as pessoas se santificarem, aqui estava falando, essa carta é enviada aos santos, aos convertidos, à igreja daquele que havia num lugar chamado Tessalônica. Então ele estava falando que é para eles serem santos, né? Viverem de maneira a agradar ao Senhor, tinham que se manter fora da prostituição. Logicamente, a profissão de prostituição, o trabalho de prostituição não é um trabalho agradável a Deus, não é santificado,
é pecaminoso e leva à condenação eterna. Versículo 4. Que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ora, e aqui esse versículo está continuando o que está dito no versículo 3. Né? O vaso aqui é o nosso corpo, e nós devemos possuir o nosso corpo em santificação e honra, né? E não usar dele para prostituição, para a prática do mal, né? Para praticar o mal ou para concordar que outros pratiquem o mal no nosso vaso, que é o nosso corpo, que pela palavra de Deus ele é considerado templo do Espírito Santo, né? Vamos ler aqui, versículo 5. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Se você tem empregados e você obriga eles a trabalhar uma carga horária excessiva e muitas vezes nem paga as horas extras, eu já vivi cenas assim, eu mesmo já muitas vezes eu fui obrigado a trabalhar em horas extras, sem não remunerar aquelas horas extras e em horário excedente, né? Oprimindo as pessoas, fazendo as pessoas acabarem com a sua saúde, trabalhando em excesso, né? Sem as condições. Se você tem um trabalho, uma empresa, os profissionais exercem uma profissão insalubre e você não dá condições a eles de trabalharem protegendo a sua saúde, a sua integridade física, com as luvas, com os uniformes adequados, você está oprimindo os seus funcionários. Aqui, irmão, não quer dizer somente o irmão que é cristão. O irmão a toda pessoa que trabalha para você. Pode ser irmão por parte de Jesus Cristo, por parte de Deus ou por parte de Adão e Eva. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. A pessoa que tem o hábito de cobrar valores excessivos, de extorquir as pessoas quando cobra pelo seu trabalho profissional, pelo seu trabalho autônomo. Não oprima ou engane alguém em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. De quem oprime os outros, de quem engana os outros nos negócios. Muitas vezes o teu trabalho é negócio, é negociar. Você tem a profissão de negociante. E você tem o hábito, ou de vez em quando você comete um deslize de enganar alguém, de oprimir alguém através do seu negócio. É melhor que você se arrependa disso, confesse e deixe, porque a palavra diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, encontra a misericórdia, né? Isto é, encontra o perdão de Deus, que confessa e deixa de praticar, né? Se arrepende. Versículo 7, né? Continuando aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ora, aqui está uma finalidade do trabalho. O trabalho que nós exercemos, e nós vamos buscar um salário, não deve ser somente para o nosso bem, para o nosso sustento da nossa família, para o nosso deleite. É para que nós tenhamos com que ajudar o próximo. É para que nós temos que ter esse objetivo também no nosso trabalho, de ter para ajudar a quem não tem, muitas vezes não tem o que comer, para quem está passando por dificuldades. Então, para isso também deve ser o seu trabalho. Amém? E procedendo assim, você usando do fruto do seu trabalho, né? Para a caridade fraternal, né? Em outras versões pode estar escrito de maneira diferente, pode estar escrito amor fraternal, né? Então, mas você pode usar do fruto do seu trabalho para
para a caridade fraternal, né? Ajudando os mais necessitados. Então nisso também você estará santificando o seu trabalho. Versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Quer dizer, o apóstolo estava dizendo para eles, né, para os cristãos da igreja de Tessalônica, que eles já estavam ajudando os irmãos da Macedônia, que estavam passando por dificuldade. Mas era para eles continuar fazendo isso, se possível, fazer mais ainda, né? Versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ora, aqui o apóstolo estava dizendo para os convertidos, para a igreja, né, que além de que nós convertidos, nós trabalhemos para o nosso bem, para o bem da nossa sociedade, nós temos também que ser testemunho. Se nós formos cristãos vadios, se nós formos cristãos vagabundos, né, desonestos, se nós somos cristãos, mas trabalhamos em profissões que praticam coisa condenada pela palavra de Deus, ou a profissão é santa, mas nós trabalhamos de forma desonesta, imoral, enganando o patrão, enganando pessoas, né? Então nós estamos sendo mau testemunho para os que são de fora da igreja, para os que ainda não estão de posse da salvação. E o que nós temos que fazer é justamente o contrário. Nós temos que dar testemunho, né, para que os que estão de fora também trabalhem de maneira santa, tenham profissões santas, trabalhem de forma santa, santificando o seu trabalho, a sua profissão, e o seu salário seja santo, né? E não esquecendo também que o fruto do trabalho, do salário, a primeira 10ª parte pertence à obra do Senhor Deus, que é a palavra em Malaquias, capítulo 3, chama de dízimo, né? Não dá para ver todo mundo aqui. Minha sobrinha Suzy, sejas abençoada em nome de Jesus, filha. E todas as demais pessoas que estão assistindo, que não dá para ver todos. Depois é que eu vejo quem está vendo ao vivo e quem vai verá depois. Amém? Então, é isso. Nós que somos cristãos, já entregamos nossa vida para Jesus. A palavra, o nosso Deus espera que nós também vivamos. A palavra diz que é para nós vivermos em novidade de vida. Quem era um trabalhador fraudulento deve deixar de ser um trabalhador fraudulento. Quem era uma pessoa que vivia na vadiagem, só procurando viver à custa dos outros, sem trabalhar, aqui a palavra nos ensinou que nós temos que meter a nossa mão no trabalho, né? Eu, como aposentado, né, hoje eu estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. Estou trabalhando na obra de Deus, ensinando a divina palavra, né? Ensinando a divina palavra. E você que recebeu essa palavra, se possível for, se preciso for, pegue desde o começo, veja. Quando eu procurar um texto bíblico, você dá uma pausa, pega a sua Bíblia, procura e lê na sua Bíblia o texto bíblico que nós lemos aqui, ao vivo. Amém? Então, para quem vai receber por compartilhamento, eu faço as lives às terças-feiras, a partir das 20 horas, no Facebook. Ela fica gravada no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. E depois eu compartilho no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. E se você puder dar uma chegada lá também no Examinando Versículos Bíblicos no YouTube e me ajudar com o joinha, tanto no Facebook como no YouTube. Clica no joinha.
no YouTube, então, seria bom você se inscrever no meu canal e compartilhar. Compartilhar para que outras almas também, principalmente aquelas pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus, compartilha com os que conhecem e os que não conhecem, né? Se o Senhor Jesus mandou a igreja, os convertidos, pregar a palavra para que a palavra dele vá até os confins da terra, salvando almas, você tem uma forma de obedecer essa ordem do Senhor Jesus, compartilhando não só o que você recebe de mim, você recebe outros ensinamentos bíblicos, pregações da palavra, que você entende que ensina as palavras, ensina às pessoas o caminho da salvação, o caminho dos céus, como agradar a Deus. Então, compartilha, para a glória de Deus, para o bem de outras almas. Amém? Então, eu agradeço a todos que estiveram comigo, né, nesses momentos, né, examinando a palavra do nosso Deus e todos nós recebendo dele a palavra de salvação. Eu agradeço a todos e faço votos que tudo isso seja benéfico para todos vocês e todas as almas para quem vocês compartilharem. Amém? Eu me envolvi falando, até esqueci de pôr a música de fundo. Amém? Então nós vamos terminar por aqui, né? Nós vamos terminar por aqui e vamos orar, né? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és, Senhor, onipotente, Tu és glorioso e todo bem está em Ti. Os atributos do Senhor são grandiosos, ó Deus. Grandioso é o Senhor e a Tua misericórdia para conosco, que a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, nós examinamos as Escrituras, meu Pai, buscando nela o ensinamento, meu Pai. Em nome de Jesus, trabalhe em cada alma que recebeu e que produza em cada coração, meu Pai, a transformação que for necessária, meu Pai, para que ninguém perca a glória da Tua salvação, mas para que todos sejam abençoados. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abre portas de emprego para os que estão desempregados e para as pessoas que estão mal empregadas, Pai. Abre portas, meu Pai, de empregos, onde as pessoas possam receber salário digno, meu Pai, e sobejante, para que possam viver de maneira digna e alegre, retribuindo ao Senhor, meu Pai, em gratidão, e também o dízimo na obra santa do Senhor, para que a Tua obra progrida até os confins da terra. Senhor, por Tua misericórdia, também libera a Tua virtude para curar, meu Pai, os que estão enfermos, os que estão acidentados, meu Pai, e que por motivo de enfermidade, de acidente, não conseguem arrumar emprego, ou estão afastados do emprego. Assim como Tu curaste, Tu enviaste o Teu poder para o servo do centurião, envia a todos os enfermos, meu Pai, que estão assistindo essa live, a todos os enfermos, meu Pai, pelos quais nós intercedemos. Meu Pai, talvez nesse momento haja pessoa que está participando dessa live, meu Pai, que está falando o nome de uma pessoa enferma, do seu ciclo de vida, alguma pessoa, meu Pai, que está sofrendo, que está enferma. Ah, Deus, atende, meu Pai, a súplica de todos que estão intercedendo pelos enfermos, meu Pai. Libera sobre todos a Tua virtude. A Tua virtude cura, liberta, transforma e salva. Cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura os males, meu Pai, da alma. Cura os males que afetam a mente. Cura os males do corpo físico, Senhor. Cura os males psicossomáticos, aqueles que são criados no corpo por causa dos males espirituais, dos males da alma. Liberta a todos, meu Pai, dos efeitos malignos, da feitiçaria, da magia negra, da bruxaria, dos encantamentos, das obras de voodoo. Liberta a todos, meu Pai, e sara. E abençoa as obras das mãos dos Teus filhos e das Tuas filhas. Trabalha em todos os corações, meu Pai.
Trabalha na vida de todas aquelas almas, meu Pai, aquelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, que ainda não estão de posse da salvação. Envia a todas o Teu Santo Espírito, meu Pai, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que possam também, meu Pai, receber a graça de serem chamados filhos e filhas de Deus e sejam escolhidos pelo Senhor, que possam encontrar o Senhor nas nuvens naquele dia em que o Senhor vier buscar os salvos e que possam receber a promessa do Senhor de estarem onde Tu estás, onde estiver o Senhor, estejamos todos nós também. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos à bênção apostólica. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo de Deus, do Deus Consolador, Espírito Santo, estejam com todos nós. E todos que creem, digam amém. Glória a Deus. Abraços. Sejam todos muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Que tenham noite santa, um repouso e que o Espírito Santo esteja visitando vocês durante o vosso repouso e acordem com os vossos corações alegres, cheios do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite. Shalom Adonai. Se permitir o Senhor Deus, terça-feira que vem, às 20 horas, teremos mais. Terça-feira que vem, às 20 horas, eu estarei na cidade de Presidente Venceslau. E eu espero conseguir também de lá fazer a live, mais uma live desse tema, santificação no trabalho. Fiquem com Deus. Paz do Senhor.